Olá, amigo, olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula, to, also, as well. Como usar. As três significam também. E aqui você vai aprender o jeito certo de usar. Não sei antes pedindo para você sentar o dedo no like agora. Você que é Inglês Minuto Raiz, já deixa o like aí na confiança para ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. To, também. Also, também. As well, também. Como usar, teacher? Me ajuda. Vamos lá, então. Primeiramente, to e as well. To e as well. Ambos são utilizados no final da frase. Significam também e são usados no final da frase. Primeiro com to. Can I come to? Can I come to? Posso ir também. Veja o to no final da frase. Mike was there too. Mike was there too. O Mike também estava lá. I like meat and I like pasta too. Eu gosto de carne e gosto de massa também. Meat, carne, pasta, massa. Eu digo massa, né? Macarronada, né? Macarrão, espaguete, lasanha, canelone, tudo isso aí é pasta em inglês. Então veja que o to fica no final da frase e significa também. E agora, as well, na mesma posição de to, I like math and I like poetry as well. I like math and I like poetry as well. Eu gosto de matemática e gosto de poesia também. She plays the guitar as well. She plays the guitar as well. Ela toca violão também. Guitar, violão. She works as a nurse as well. She works as a nurse as well. Ela trabalha de enfermeira também. Então você vê aqui, to, final de frase, também. As well, final de frase, também. Teacher, tem alguma diferença de uso de to e as well? Eu diria que as well, ele vai ser visto mais em conversação. Não é questão de to ser mais usado ou menos usado, não é isso. As well, você vai perceber que em conversação o as well vai aparecer mais frequentemente do que na escrita, ok? Alguns dizem que os britânicos usam mais as well, mas eu não tenho como provar isso, tá? Já ouvi falar isso. Mas, no modo geral, as well, mais usado em conversação. Mas se quiser escrever as well também, não tem problema nenhum. E agora vamos para o also, que é aí o ponto-chave dessa aula. Ele pode ser usado no começo, meio ou no final das frases. Porém, este último caso, né, final das frases, não ocorre com tanta frequência. Aliás, nem no começo da frase tem tanta frequência assim. O also é mais usado no meio da frase, tá? Ele pode ficar em qualquer lugar da frase. Só que existem alguns pontinhos que você precisa saber para usar o also, e eles são diferentes aí do uso de to e as well. Muita gente vai ficar aí, né? Ai, teacher, tá tão complicado. Calma, eu vou te dar aqui os casos e como você vai montar esse also com a ideia de também dentro da frase. Vamos lá. Primeiro uso de also, antes de verbos. Olha só as frases, hein? O also está em vermelho e os verbos estão em azul. Esses verbos são os verbos, no geral, né? Verbos principais da frase aí. Olha a primeira. I also began to be interested, ou então interested, in baseball. I also began to be interested in baseball. Eu também comecei a ficar interessado em beisebol. Began é o passado do begin, né, que é o verbo começar, né, no passado. I also began. Veja que o also vem antes do verbo, né, began. Leah likes to read novels. She also likes to read poetry. A Leah gosta de ler romances. Cuidado, essa palavra novels não é novela não, tá? Novels, romance. She also likes to read poetry. Ela também gosta de ler poesia. Veja o also antes do verbo to like. Né? A posição dele é antes do verbo. E a última aqui. She works hard, but she also goes to the gym every week. Mais uma vez. She works hard, but she also goes to the gym every week. Ela trabalha duro, trabalha pesado, mas também vai para a academia toda semana. Então você vê aqui, olha só, setinhas, né? O also vem antes dos verbos da frase. Então, o also com a ideia de também no meio da frase, né? Ou em qualquer outra posição,
ele vem antes dos verbos. Só que, inglês, né, meu amigo, minha amiga? Inglês, né? Não dá pra gente pegar, né? E isso é uma regra. Mas as regras, elas têm exceção. Então aqui eu estou te dando padrões, tá? Para você não errar. Quando nós temos o verb to be, eu quero usar o also, ele sempre vai depois. Aqui, ó, é antes dos verbos, todos os verbos, exceto o verb to be. Nesse caso, o also vai depois. She is also a kind person. She is also a kind person. Ela também é uma pessoa gentil. Kind é o adjetivo gentil. We are also working. We are also working. Nós também estamos trabalhando. Veja o verbo to be, né? O are está aí. E a última, it is also a good way of making money. It is also a good way of making money. Também é uma boa maneira de fazer dinheiro. Good way, boa maneira. Um bom jeito. Né? Way, maneira ou jeito. Então você vê aí que o also vem depois do verb to be. Então, recapitulando aqui, o also vem antes de verbos, né? Exceto o verb to be. Ok? Então, novamente, naquela coisa da regra, uma pessoa que adora abraçar uma regra, conheço um povo que não aguenta ver uma regra e sai correndo abraçar. Aqui você está vendo que as regras são quebradas. Então, estou dando aqui para você padrões. Mais um padrãozinho para o uso de also aqui. Olha só. Also depois de verbos auxiliares. Estou aqui no gramatiquês, infelizmente eu tenho que entrar no gramatiquês, porque a posição do also funciona assim, então eu tenho que explicar para você. Eu tento evitar o máximo possível o uso de gramática, mas alguém me pergunta, teacher, o que são verbos auxiliares? Bom, temos aí os verbos auxiliares de inglês. O verbo to be, na forma de is, am, are, was, were. O do, na forma de did, does. O have, na forma de had ou has, além de have, né? E will, né, que é o futuro. Então, esses são os verbos auxiliares do inglês. Não estou falando de tempo verbal aqui, mas são esses. Então, se eu usar verbo auxiliar, se você não sabe o que é ainda, eu acredito que você saiba, porque se você está aqui tentando entender como funciona to, also e as well, você provavelmente já sabe usar do, does, did, sabe usar, né? E sabe usar o will também, present perfect, eu acredito que sim também. Então, verbos especiais que eles fazem? Eles dão aí o tempo verbal da frase, não é o verbo principal, eles só, né, indicam o tempo verbal daquela frase. Então, olha só a primeira frase. I will also look for another source of income. I will also look for another source of income. Eu também procurarei por uma outra fonte de renda. Source é fonte, income é renda. E a segunda, I do also like novelists like Tolstoy and Dickens. I do also like novelists like Tolstoy and Dickens. Eu também gosto de romancistas como Tolstoy e Dickens, escritores, né? Aí você me pergunta, mas teacher, o que é esse do aí antes do also? Então, esse do não é pergunta, não. Esse do está reforçando uma afirmativa. Aí, né, se você traduzir ao pé da letra mesmo, eu gosto mesmo de romancistas como Tolstoy e Dickens. E você vê que o also tem que vir depois, né? She has also been involved in a number of community organizations. She has also been involved in a number of community organizations. Ela também está envolvida em um número, né, uma quantidade considerável de organizações comunitárias. Veja que will é verbo auxiliar, né, indica futuro. Do é verbo auxiliar, indica presente. Has é verbo auxiliar, é o present perfect, que é um tempo verbal. Veja que depois do also, né, na primeira frase eu tenho look, na segunda depois do also eu tenho like, e na terceira frase eu tenho been, que é a terceira forma do verbo to be, né, a terceira coluninha. Veja que esses são os verbos principais da frase, look, like e been. Né? Só que, se eu quiser usar um also, em situações como essa, que tem verbo especial, né, o verbo auxiliar, perdão, eu tenho que colocar o also depois do verbo auxiliar, antes do verbo principal da frase. Aqui é bem gramatiquês mesmo, né? E também, eu uso also depois de verbos modais. Verbos modais, teacher, o que são verbos modais? Aqui tá fácil. Can, could, may, might, must, shall, should, will, would.
Veja que em azul nós temos verbos modais, depois nós temos o also. I can also give you $10. I can also give you $10. Eu também posso te dar $10. O can é o verbo modal. O verbo principal da frase é give, ok? They could also see the deleted files. They could also see the deleted files. Eles ou elas também podem ver os arquivos deletados. File é arquivo, files é arquivos, deleted, deletados. O could é um verbo modal. O verbo principal dessa frase é o verbo to see, que é o verbo ver, ok? I would also like to thank the participants. I would also like to thank the participants. Eu também gostaria de agradecer aos participantes. Would also like, também gostaria. He may also be prime minister. He may also be prime minister. Ele também pode ser ou se tornar primeiro-ministro. Então você vê, né, que antes do also, ou melhor, depois dos verbos modais, nós temos o also, né? O also não vai depois do verbo principal, ele vai depois dos verbos modais. Aí você tem que saber que verbos modais, né? Can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Então aqui um pouco de gramatiquez para você, mas eu vejo muita gente errar isso aqui em prova de proficiência, principalmente. E a dica ninja é: to pode não significar também. Mas teacher, quando é que o to não significa também? Olha só. Quando o to intensifica uma qualidade, ele não tem o significado de também. Olha a primeira frase. I'm too tired. I'm too tired. Veja que o to não está no final da frase. Eu estou muito cansado. I'm too tired. Então esse to daria de muito, bastante? Isso. I can't reach the shelf. It's too high. I can't reach the shelf. It's too high. Eu não consigo alcançar a prateleira. Ela está muito alta. Shelf é prateleira, high é alto, alta. It's too hard for me. It's too hard for me. É muito difícil para mim. Too hard, muito difícil. Hard pode ser duro ou difícil. Mas teacher, difficult não é difícil? Sim, mas hard é um sinônimo de difícil. It's too hard for me é muito difícil para mim. It is too expensive. It is too expensive. Isso é muito caro. Então você vê aqui, né? Olha só. Né? Olha só. Que o to está antes de qualidades. O que são qualidades? Adjetivos. Uma qualidade, ela não é apenas positiva, ela pode ser negativa, pode ser neutra. Tired é negativa. High pode ser, né, uma qualidade boa, depende da frase. Hard é negativa. Expensive pode ser negativa. Percebe que nem sempre uma qualidade ela é boa, pode ser uma qualidade, né, que denota algo negativo. Então, o to, ele intensifica essa qualidade. Se eu quiser falar em gramatiqueza, eu posso falar que o to é um advérbio de intensidade e ele vai reforçar o adjetivo que está em azul, tá? Falando em gramatiqueza. Mas você viu aí, né, que to pode também ser outra coisa. Então, revisando rapidão para você aqui, vamos lá então, ó. Revisando rapidão. To as well, mesma tradução, e também está usado no final da frase. Veja que o to está no final da frase. As well está no final da frase. O also pode ser usado no começo, no meio e no fim. Geralmente usado no meio, com a ideia de também. Veja só, né? Antes de verbo. Então, qualquer verbo que não seja verbo to be, eu uso o also antes. Quando tem verbo to be, eu coloco o also depois. To be, is, am, are, was, were, been. Né? Verbo to be, eu tenho que colocar o also depois. Quando eu estou usando verbos auxiliares, como am, is, was, were, are, do, did, does, have, had, has, will, o also vai depois desse verbo auxiliar e antes do verbo principal. Veja aí que look, like e been são os verbos principais, mas antes deles tem os verbos auxiliares aí, né? Então tem que usar
o also depois dos auxiliares. Eu também uso also depois de verbos modais. Can, could, may, might, must, shall, should, will, would. O to pode não significar também quando eu uso para reforçar uma qualidade, seja ela positiva, neutra ou negativa. E agora escreva aqui nos comentários se essa aula foi útil para você, se você já conhecia o uso correto de to, also e as well. E também sugira aulas que você gostaria de ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos por aqui. Thanks a lot. See you next class.